Bem-vindos ao episódio número 4. Nós hoje vamos receber a Karina Campos, consultora em segurança da saúde mental e também psicóloga de trabalho. Vamos falar sobre vendas e sobre saúde mental. Espero que sigam todas as dicas para no fim estabelecermos o nosso plano de ação. Olá, muito bom dia. Nós hoje, bom dia para alguns, boa tarde para aqueles que já tenham almoçado. Nós hoje então vamos ter aqui um tema que, tendo em conta as reações que houve nas redes sociais, esta foi o webinar onde mais pessoas se inscreveram até agora e desde já quero-vos agradecer por isso. Portanto, acredito que o tema para vocês seja extremamente interessante e pertinente. Nós hoje vamos receber Karina Campos, vamos falar sobre vendas, sobre saúde mental. Então, quem é Karina Campos? Karina Campos é uma mulher excepcional que veio de Minas Gerais para a cidade portuguesa com mais brasileiros por metro quadrado, não é? Braga. Braga, neste momento, é metade portugueses, metade brasileiros. De vez em quando aparece ali uma outra nacionalidade, mas é quase todo brasileiros. E ainda bem, fico feliz por isso. Então, Karina é psicóloga, pós-graduada em Psicologia do Trabalho e Clínica de Atividade, mestre em Educação na Universidade do Minho, tem mais de 15 anos de experiência em segurança de saúde mental, em treinamentos, em palestras em empresas de vários segmentos. Atua como head trainer, como coach de carreira, de liderança, consultor em qualidade de vida, em segurança de saúde mental e em promoção de bem-estar e trabalho. Meu Deus, o que esta mulher trabalha, que até me quase tirou o fogo para dizer tudo o que faz. Karina, bem-vinda! Bem, obrigada. Boa tarde a todos, bom dia, né? Cada um no sítio. Obrigada pelo convite a princípio e parabenizar pelo projeto Parar para Vender, né? Super importante, pertinente. Exatamente. Para o mundo. E a ideia sempre foi essa, porque nós, muitas vezes, e isso até um bocadinho, como é que eu vou dizer? Um bocadinho foi aquela a ideia de quando eu criei este projeto e que também tem a ver com saúde mental, que é o quê? Muitas vezes os comerciais andam aqui numa corrida doida para tentar atingir os objetivos, sem pararem muitas vezes para pensar o que é pertinente fazer ou não é importante fazer. Então eu decidi criar este webinar exatamente para isso, ou seja, reunir aqui um conjunto de temas que eu considero que à partida possam ser interessantes para as pessoas, e criarmos um plano de ação. Okay? E eu creio que isso também ajuda o parar para vender, ou parar para pensar, ajuda também na saúde mental. Digo eu. 100%. Karina, então fala-me aí um bocadinho sobre aquele que é o teu trabalho e de que forma é que tu desenvolves cada uma destas situações. Então, vamos lá. O primeiro que eu quero trazer aqui, não tomando seu lugar de forma alguma, mas para que nós entendamos o significado, o sentido e o significante do que é vender, né? Existe uma disciplina dentro da psicologia que é a epistemologia. A epistemologia é como se fosse a filosofia da ciência. E por que eu trago isso aqui? Pela importância de todas as informações e palavras dentro da psique humana, né? Boa tarde a todos aí, vão chegando. Então, dentro da psique humana, nós formamos as nossas experiências. E quando nós falamos em venda, em vender, né? Que é um verbo, vendo, é o verbo, vender é um verbo. Nós estamos falando aí daquilo que a gente pode transferir, certo? E nessa relação de transferência, ela tem uma relação do eu comigo mesmo, do eu com o outro e do eu com o objeto. Faz sentido? Faz. Então, dentro desse aspecto, a nossa psique, ela tem ali, primeiro que a nossa base, as nossas raízes, né, que são as nossas experiências em torno de algo, um significado, um significante sobre essa palavra, e quando a gente fala dessa filosofia da ciência, a filosofia, ela vem dos sentires,
né? Dos sentidos, do sentir, Uhum. dos sentires humanos e dos próprios sentidos que nós damos a esse objeto, a relação com o outro e a relação com nós mesmos. Por que Ok. eu trago esse sentido? Porque dentro de cada um de nós, e sobretudo quando nós falamos da psicologia, sendo o nosso objeto de estudo a psique humana, o principal pilar é a subjetividade. Uhum. Então, imagina, nós temos uma equipa de 30 vendedores, de X pessoas, mas cada um tem uma interpretação, um protagonismo, uma meta estabelecida, uns conseguem alcançar, outros não conseguem alcançar. Princípio de ano, né? É sempre algo assim, cheio de planos, cheio de metas, cheio de objetivos, e ninguém ainda parou para refletir aquilo que é coerente, aquilo que é pertinente, aquilo que faz sentido. Então, quando eu trago um pouco para o conceito da psicologia do trabalho, Uhum. a premissa é que eu vou até fazer uma alusão, né, a um passo mais atrás aqui. Quando nós pegamos o trabalho, ele não tinha esse sentido, esse significado que hoje faz muito mais dá muito mais valor ao humano, né? Porque não tinha a função cognitiva do trabalho. E a Ok. psicologia contribuiu para isso, para que nós, seres humanos, valorizemos não só um estilo de trabalho do fazer, né? Dá um exemplo aqui, aleatoriamente, talvez o Fordismo, só o fazer, fazer, fazer. Uhum. E a cognição, ela vem como um principal fator trazendo essa subjetividade e esse entendimento e quase uma necessária análise para cada colaborador, para cada trabalhador. Não só Ok. de uma relação, agora pegando essa tríade, né, dessa relação, o outro comigo, eu comigo mesmo e o objeto, mas da relação também da corporativa com relação Uhum. aos seus colaboradores. E aí essa subjetividade ela faz muito sentido. E só para completar essa introdução, o que podemos analisar entre essa função psicológica é justamente isso. Aquilo que nos gera relacionado ao trabalho, a frustração ou a satisfação, são duas palavras primordiais. Agora vamos voltar lá na epistemologia, nessa filosofia da ciência, quando eu pego a palavra frustração e quando eu pego a palavra satisfação. Então, a ação Uhum. que me satisfaz, a ação que me frustra. Ok. Ok? E isso é a base para a psicopatologia no trabalho. Ok. Então, quando eu tenho sucesso, eu quero fazer, porque não existe nada mais bacana do que a gente estar cheio de dopamina, cheio de satisfação, cheio de uma psique realizada, do que quando nós produzimos, quando nós nos satisfazemos, quando nós atingimos um objetivo, quando nós batemos a meta. Do contrário, nós ficamos frustrados pelaquela ação. Será que onde é que eu errei? E a sensação de fracasso? Portanto, né, algo que é primordial nós entendermos também é essa percepção de autoeficácia. Quais fatores estão inseridos nesse contexto? E quais fatores estão inseridos no contexto da percepção de fracasso? Ok. Né? E diga-me uma coisa, Karina. Esta ideia do trabalho, do outro comigo, eu comigo, o objeto, o procurarmos algo que nos satisfaz e Sim. evitarmos algo que nos frustra. Isto também não ajuda nós percebermos, por exemplo, muitas vezes qual é o significado do nosso trabalho? Totalmente. Porque a satisfação ela tem a ver com sentido. Faz Ok. sentido para mim, não faz sentido para mim. Uhum. E não quer dizer, aqui vamos só fazer uma colocação importante. O sentido, né? Porque nós temos várias abordagens que trabalham isso, e pode ser, e é relevante dizer, eu não estou dizendo de felicidade.
Tá? Eu estou dizendo de sentido e daquilo que me satisfaz. Então, de forma secundária, não é? Essa emoção terciária aí, não é uma alegria, ela é a felicidade, é algo muito maior, né? É um sentimento aprimorado, não é uma reação primária de alegria. Então, quando eu encontro sentido, e aí existe uma complexidade no entendimento desse termo, né? Quando eu encontro sentido no trabalho, naquilo que eu realizo, realizo, eu trago para mim uma condição psíquica positiva. Ok. E quando eu me frustro, essa condição, né, que é algo que é construído, ela pode se tornar uma emoção negativa, algo que eu não gostei, então eu me sinto isso. Então, quando nós pegamos, vamos supor, acho que é até interessante trazer isso aqui, né? Metas que às vezes não são atingidas por várias pessoas durante vários meses, ou ela, vamos supor que em 12 meses ela bate a meta 6 vezes, nós temos aí 50% do que ela pode considerar de sucesso, 50% que ela pode considerar de fracasso. Dependendo da subjetividade, ela não considera fracasso. Ok, eu estou 50% positivo. Mas ela pode olhar também, eu estou 50% negativo. Então, o olhar dessa pessoa, a subjetividade dessa pessoa, ela que traz o sentido à sua capacidade, à sua percepção de autoeficácia. Né? Então, essa é uma condição que precisa ser avaliada. Do contrário, agora respondendo a sua pergunta, eu pego essa relação, essa tríade, eu com o outro, eu com o objeto e eu comigo mesmo, e faço uma análise. Olha como nós podemos otimizar o nível de sucesso dessa pessoa. E corporativo, porque quando a ciência mostra, né, a literatura científica ela traz repetidos insucessos podem levar ao fracasso, a percepção de fracasso. Então, repetidos sucessos fazem com que essa pessoa queira atingir mais objetivos e ela tem uma sensação positiva, uma emoção positiva em torno disso. Né? Karina, e, por exemplo, tu, quando trabalhas e desenvolves o teu trabalho nas empresas, como é que tu consegues, de alguma forma, digo eu, padronizar cada uma destas subjetividades de cada trabalhador ou de cada comercial? Vamos lá. Primeiro que dentro do aspecto psicológico não se padroniza subjetividade. Né? Mas dentro do aspecto comportamental nós podemos padronizar, porque eu posso pensar entre X e Y para a equipa tal, eu posso esperar esse resultado. Agora, eu nunca posso, que é um grande erro das lideranças, dos gestores, né? Nunca posso comparar os colaboradores, né, aquelas pessoas de uma mesma equipa, um com o outro. Nós só comparamos os resultados dessa pessoa em relação a ela própria. Certo. Né? Ninguém supera ninguém. As pessoas, elas superam a si mesmas. E quando a gente fala de vida e a gente fala de psique humana, é primordial a gente entender que se a estar em contato com a dualidade é o que me traz sanidade. Né? Então, eu sei que, vamos lá, pensando naquela linha da vida, essa linha reta, tênue, ela não é vida, ela é ausência de vida. Quando eu tenho os picos de altos e baixos, eu tenho vida. Quando eu tenho excessos de altos, aí um alto muito alto, um baixo muito baixo, eu tenho patologias. Ok? Então, nesse sentido, nós temos como avaliar e fazer entre aspas, uma padronização do que é esperado de equipe X, né, de equipe tal, entre X e Y. Essa equipe me responde assim. Em janeiro, em fevereiro ela me responde assim, em março ela me responde assim, e eu preciso entender também que nesse terceiro objeto, né, nessa terceira relação, eu preciso avaliar o mercado. Como eu tenho uma meta de venda para um período muito bom, em que existe uma crise econômica. Eu posso comparar esse mesmo período com outro? Pois. Claro. Então, isso tudo, né, só voltando para dizer que isso tudo atinge a psique humana.
atinge os nossos resultados, impacta. Ok. Karina, tu disseste uma coisa que eu acho muito importante e eu quero realçar o que tu disseste porque nós andamos toda a vida a tentar que a nossa vida seja o mais estável possível. E tu acabaste de dizer uma coisa espetacular que foi, uma vida que é assim significa que não houve vida. Sim. E eu acho isso, nós termos consciência disso, retira-nos aqui uma grande pressão. Porquê? Porque se nós formos pensar naquele que tem sido o trabalho dos comerciais, olha, vamos pensar nos últimos 20 anos. Os últimos 20 anos têm sido um trabalho de doidos. Porquê? Sim. Nós tivemos em 2001, portanto há 22 anos, 2 aviões que foram contra as Torres Gêmeas. Sim. Tivemos depois, em 2008, uma grande crise. 2012, uma crise de subprime. 2018, outra crise. 2020, Karina, não sei se ouviste falar da pandemia. Não. 2022, estamos nós a pensar assim, o que eu não gozei nos últimos 2 anos, agora é que eu vou gozar. E então, temos uma guerra. Exato. E então, anda toda a gente a tentar ter isto assim, quando o mundo andou assim. Exatamente. E a pergunta que eu agora te faço, de uma forma assim muito pragmática e prática, é: Karina, e que ferramentas é que os vendedores podem ter para conseguir lidar com esta subjetividade, com esta, eu diria tanto, até uma dualidade que existe, que é nós seres humanos queremos a vida o mais estável possível, contudo, até por aquilo que tu acabaste de dizer, isso não é vida. Não. Que ferramentas é que os vendedores então podem ter para lidar com isto? Vamos pensar em tipos de acessibilidade. Eu gosto muito de trazer sempre, né, para essa função de cada um que está aqui nos ouvindo. Então, o que é estabilidade para mim? O que é segurança para mim? O que é um desafio positivo para mim? Porque cada um tem essa relação com a sua própria experiência e esse olhar. Então, de tudo que você falou, Eduardo, você parou para pensar que assim que acabou uma grande crise, nós passamos a viver como se ela não tivesse existido? Sim. Muitos, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas. Então, a crise de 2001, chegamos até 2012, já tínhamos esquecido, entre aspas, né, dessa crise. Das grandes guerras, nós temos elas historicamente, do Holocausto, nós temos isso tudo historicamente nas nossas... nos livros, na memória de quem está vivo. Então, cada um, a nossa vida, ela gere, né, em torno de experiências, mas de uma busca pela satisfação. Então, eu me linko às experiências, né? E principalmente essa geração nossa aqui, ela tem acesso a essas que você disse, não às outras experiências vividas, mas experiências teóricas. Portanto, quando eu olho essa questão do olhar para trás, ela é muito importante. E o que as pessoas fazem? Elas olham para o futuro. Ok. Né? Então, a maior parte dos seres humanos, ela olha para o futuro como se ela já estivesse lá. E não é. Nós estamos no presente. A falta de vivenciar o presente, né, o que muitos... que a gente pode trabalhar aqui como consciência presente, foco no agora, vai ser um grande diferencial do trabalhador do futuro que é agora. Então, manter o foco, fazer uma curadoria, é uma outra... O que eu chamo de curadoria? As pessoas, às vezes, elas até pensam assim, mas por que fazer isso? Né? Curadoria é escolha. Então, eu tenho que pensar que dentro da minha vida tem que caber só aquilo que eu escolho e aquilo que faz sentido para mim. Porque senão, também uma relação com o trabalho, né? Porque se não faz sentido para mim, por que vai estar na minha vida? Para me gerar frustração? Para eu ter que lidar com essa condição,
ameaçadora, estressora, todos os dias, né? Então, quando eu avalio essas situações, eu faço a escolha, imagina que a vida é uma biblioteca. Você não entra na biblioteca para ler todos os livros. Você entra na biblioteca para fazer a escolha de 3, 4 livros, levar para casa, devolver, e assim montar esse mosaico, né, que é a nossa própria vida, a partir das nossas escolhas. E eu digo isso até trazendo um pouco aqui, né, parece uma conta matemática, mas a nossa vida, ela é aquilo que a gente escolhe, sobretudo quando nós estamos maduros, somos adultos, somos trabalhadores, né, e a gente alcança determinado patamar de autonomia para se autorresponsabilizar e colher as consequências. Ok. Parece uma conta matemática, né? Mas nós aqui aturamos números nas vendas. Pois. Nós todos os dias trabalhamos para números. Então, exatamente isso. O número, ele chega como um resultado final. Imagina que eu estou falando da ansiedade, fazendo esse link ao que eu disse anteriormente, né? Então, eu tenho aqui, para qualquer alcance de objetivo, eu preciso do meu envolvimento. Ok. O meu envolvimento traz o desenvolvimento. A partir do meu momento do desenvolvimento, eu consigo fazer sozinho, eu consigo atuar sozinho e introduzir a minha subjetividade, o meu jeito. Isso é autonomia. Ok. A partir dessa autonomia, eu tenho a responsabilidade aí, né? A habilidade de responder por. Vamos voltar a destrinchar as palavras para entendermos tudo. Todas as palavras têm significado. Se nós soubermos entender as palavras, nós entendemos o mundo e as pessoas. Então, quando eu tenho essa habilidade de responder por, eu posso arcar com consequências. Positivas ou negativas. A questão X, o grande fator aí é que nós tínhamos, espero que essa cultura da punição pelo erro esteja se encerrando. Então, quando eu tenho consequências negativas, isso era punido. Então, nós temos aí, não bateu meta, por exemplo, punição. Mas não, isso tem que ser foco de análise. E aí eu paro para olhar, parar para vender, aí eu paro para olhar para trás. Relação entre o objeto, entre a relação com o outro e entre a relação comigo mesmo. Olha que fenomenal isso. Né? Olha, eu vou-te dizer as reações que eu obtive aqui. Mónica Kirsch diz, excelentes pontos. Que maravilha, Mônica. E a Daniela Campos diz, perfeito carinho. Não é? É porque esses estudos são feitos dentro das grandes indústrias, dentro do mercado de trabalho. Então, a gente traz isso para essa função. Quando a gente capta tudo que pode ser impactante na função psicológica da atividade, nós temos condição de solucionar. E isso é muito mais que inteligência emocional, é muito mais que trabalhar as nossas soft skills. Elas podem ser trabalhadas a partir da regulação da nossa saúde mental. Ok. Karina, posso agora estabelecer aqui um paralelismo com o que tu disseste para o mundo da venda? Claro. Então vamos aí, Karina. Obrigado, Karina. Então, o que é que eu te queria dizer? Quando tu falas aqui em envolvimento, é aquilo que nós, nas vendas, tanto ouvimos falar da atitude positiva. Sim. Ok? Quando tu aqui falas em desenvolvimento, eu encaro isso como a procura pela melhoria contínua. Tu falas aqui na autonomia, o meu jeito, eu acho isso espetacular. E no mundo das vendas eu acho isso espetacular. Porquê? Porque erradamente muitos comerciais tentam copiar aquele que consideram ser a referência para eles. Quando na realidade aquilo que os comerciais devem fazer é ter o seu próprio jeito de vender. Sim. É serem diferentes dos outros. Reparem, aquilo que as empresas gastam milhões por ano é em descobrir o seu fator de diferenciação. Então, se o vendedor quer se realçar no mercado, aquilo que tem que fazer é ter o seu jeito. Exato. Depois tu falaste aqui numa coisa que é a habilidade por responder pelas consequências positivas e negativas. Falaste,
ok? Muito mais do que a questão da punição, haver aqui o foco da análise. Eu acho importante aqui a questão do foco da análise, só que, Karina, olha, eu vou partilhar uma coisa contigo. Sim. Okay? Então é o quê? O foco da análise, eu acho que é importante nos aspectos negativos, só que eu acho que nós, vendedores, também deveríamos fazer um foco da análise nos aspectos positivos. Eu vou-te dizer porquê. Nós, muitas vezes, vendedores, fechamos negócios e, muitas vezes, qual é o nosso pensamento quando fechamos, assim, grandes negócios? E quando eu digo nós, estou-me a incluir a mim também. Claro. É dizermos assim, fogo, eu sou um vendedor espetacular. Ok? Quando, na realidade, nós muitas vezes fechamos os negócios, mas nem sabemos porque é que os fechamos. Então, eu acho que aquilo que nós devemos fazer, e eu faço esse esforço diariamente, é, à noite, fazermos uma coisa que é o quê? Pensarmos e refletirmos. Olha, eu fechei este negócio, o que é que eu fiz de bem por ter fechado este negócio? Deixa-me então aprender para repetir no futuro. Eu perdi este negócio. Ok, eu perdi, o que é que poderia ter feito melhor? Eu só acho é que este foco da análise, que tu disseste muito bem, em vez da punição, muitas vezes nem é uma punição do outro, é uma punição do mesmo, não é? É que nós, às vezes, há dias que fechamos um grande negócio e dizemos eu sou o melhor vendedor do mundo e no dia a seguir estamos a dizer eu sou a maior besta que existe. Eu não sirvo para nada, não é? E andamos aqui nesta dualidade. Sim, não é? Sim. Então, eu acho que é importante, quem anda muito nesta dualidade, neste foco negativo, de muitas vezes de automutilação psicológica. Okay? Não estou a falar aqui a literal. Sim, automutilação claro, psicológica, perfeito. ter uma coisa que se chama o caderno dos êxitos. E o que é o caderno dos êxitos? Eu vou dizer. O caderno dos êxitos é quando nós estamos na fossa e estamos a dizer assim, eu não presto, eu não valo nada, eu sou uma besta, eu isto, eu aquilo, pensarmos assim, espera aí, deixa-me ir ao meu caderno. Olha, eu já consegui fazer este negócio. Olha, eu andei atrás deste empresário meio ano, mas fechei o negócio. Eu acho, isto é algo que eu comecei a fazer não por uma dica de um profissional, contudo eu gostaria de saber a tua opinião relativamente a esta questão do caderno dos êxitos. Ótimo, vamos pensar na cultura. Então vamos a isso. Voltei a falar da questão essa análise, quando nós falamos dessa análise, de reflexão do que se passou, né, do passado, das nossas questões de erros e acertos, ela é primeiramente que ela não é só do aspecto realmente negativo, ela é de todos os aspectos, onde erramos, onde acertamos. A questão é onde houve erro, não haver punição, e sim haver aprendizado. Ok. Perfeito? Porque essa é a grande cultura, essa é o X da questão. A cultura, ela pune, às vezes, um trabalhador que ficou 10 anos dentro de uma empresa, fazendo tudo correto, atendendo a todas as demandas, e, ao final, ele teve um equívoco e ele vai ser lembrado por esse equívoco. Então, isso é a cultura punitiva do erro dessa avaliação. O caderno dos êxitos é muito importante. A gente tem um autor espanhol, chama Henrique Abascal, e o livro dele ele é todo voltado para isso, para as emoções positivas. Nós não estamos falando aqui de positividade tóxica, do que as emoções positivas geram em torno dos resultados, da satisfação das pessoas. Então, esse é um grande aspecto. Então, agora, respondendo a pergunta, eu tenho pessoas muito duais, vamos trazer novamente para a questão cognitiva e comportamental. Nós não estamos trabalhando o fazer pelo fazer. Nós não fazemos isso mais. Por isso que milhares de pessoas hoje estão se demitindo das empresas, porque elas não... É o sentido, é o pilar do sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu dedico X horas da minha energia para isso, em relação a isso,
se eu não estou sendo reconhecida, se eu não estou gerando resultado, se eu já não me vejo mais nisso, se eu não me satisfaço nisso, né? Então, quando eu interpreto a questão de perceber essa dualidade, hoje eu estou com muita variação de humor, com muita variação de estados emocionais e conflitos internos, não tenho conseguido lidar com isso, pode ser que já exista algo que precise ser trabalhado não só com essa relação interna desse conflito, mas ela já passa aí a um terceiro, a uma relação com um terceiro, talvez um especialista voltado para auxiliar essa regulação. Porque os nossos comportamentos, eles precisam ser entendidos. Ok. Né? E a partir do momento em que nós entendemos essas condições, é que eu começo a me comportar novamente de forma diferente. Caso contrário, né, nós teremos o que a gente chama de círculo reverberativo, né, e ele passa a ser até ruminante dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso eu. Eu sou um fracasso, eu sou incapaz. Não, hoje eu estou muito bem, então eu vou ser bem para sempre. Não. Né? É entender, eu tenho a condição de me sentir mal nesse momento, mas em outro momento eu também crio a condição, nós criamos a condição de nos satisfazer. Né? Existe um ponto importante, né, dentro desse objeto de estudo que é a psique humana, que é o lugar onde nós nos colocamos. E esse lugar, né, palavra complexa dentro dessa função psicológica, é aquilo que é onde nós nos percebemos. Emocionalmente, psicopatologicamente, então, e também em termos de emocionalmente bem, estáveis. Né? É importante a gente identificar, a gente teve uma pergunta muito interessante num trabalho que a gente fez aqui, que foi o seguinte: por quanto eu me encontro em tal estado há muito tempo, em tal estado emocional há muito tempo, é normal? Não, não é normal. Então, quando você se perceber em nuances de mal-estar, né? Porque o que a gente trabalha aqui? A segurança da saúde mental. Nós vamos interpretar fatores que causam instabilidade emocional e mental, a fim de que possamos otimizar esses fatores, criar soluções, e aí não, é só subjetividade, criar soluções para que cada indivíduo, né, permaneça o maior tempo estável possível. Mas não quer dizer que estabilidade é totalmente diferente de perfeição. Claro. É compreender a minha capacidade de ser resiliente. A palavra resiliência é fenomenal, uma palavra que veio da física, né? Que testa os seus materiais até o nível máximo para depois entender que eles podem voltar ao estado normal. E isso é trazido para a nossa condição humana, e nós temos essa capacidade. Então, interpretar que essa capacidade, por mais que às vezes eu não consiga lidar com ela, existem especialistas que podem me auxiliar a lidar com isso. Ok. E diz-me uma coisa. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei na área dos seguros. E então eu trabalhei numa empresa que tinha uma preocupação, como é que eu vou dizer? Não era uma preocupação assim aberta, mas que eu depois, quando saí de lá, ao ver à distância, consegui mais tarde ver que eles tinham uma preocupação com a vida familiar, com a estabilidade da vida familiar do vendedor. Então, o que é que acontecia? Acontecia que, por exemplo, nós vendedores, cumprindo aqui uma série de objetivos, tínhamos direito a uma viagem. Mas nessa viagem, o vendedor não podia ir sozinho. Tinha que levar a mulher ou o marido. Se fosse uma vendedora.
Sim. E então aconteceu uma altura que a minha mulher não pôde ir, que os meus filhos eram bebés. E então houve uma grande preocupação da empresa em perceber porque é que a minha mulher não ia. Aqui a pergunta que eu te faço é até que ponto se existe uma relação direta, comprovada, entre aquilo que são as vendas, os resultados profissionais, os resultados comerciais, e aquela que é a estabilidade emocional e a estabilidade, como é que eu te vou dizer, familiar, se há uma relação direta. Porquê? E eu faço esta pergunta pelo seguinte. Eu já estive em empresas, agora como treinador, em que procuravam comerciais que não tivessem a vida financeiramente tão estabilizada, porque, de acordo com eles, iam lutar muito mais do que aqueles que têm uma vida estabilizada. Então, existe aqui como que uma dualidade de critérios em que há empresas que dizem assim, quanto mais estável for, melhor para os meus resultados, contudo há outras que dizem, não, eu quero um trabalhador que não esteja acomodado financeiramente, porque assim ele vai dar muito mais pelo seu trabalho. A pergunta que eu te faço é, Karina, a ciência onde é que se põe aqui no meio desta dualidade? Pois, pergunta fenomenal essa sua. Primeiro que a gente, depois que veio essa função cognitiva do trabalho, nós entendemos, né, que cada um é de um jeito, né? Okay. E aí a gente não pode deixar de interpretar a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela é responsável pelo perfil cognitivo de colaboradores. Por isso que existe hoje, principalmente para cargos mais elaborados, mesmo para os operacionais, existe traçar o perfil para ver a possibilidade de maior, né, tempo dentro dessa organização. As empresas que não, as empresas, por exemplo, que não, porque isso é já da gestão, né? Já vem exatamente, da gestão. Então, quando eu percebo que a minha crença de cultura organizacional preza por esse candidato, esse perfil comportamental, ela está avaliando um perfil comportamental. E ela se esqueceu de avaliar, ela se esquece de avaliar que existe por trás disso uma cognição. Ok. E quando esse colaborador ele passar para uma estabilidade, ele vai deixar de servir? Pois. E quando eu contrato um colaborador já estável, será que ele não opta por, quando ele chega e fala, eu gosto de desafios, por crescer e se desenvolver? Então, só trazendo agora, fazendo uma junção à sua pergunta anterior também, quando você me trouxe, eu entendo envolvimento como proatividade, atividade, e algo que tem sido muito requerido pelo mercado, que é o engajamento, o engagement. E aí, esse engajamento é justamente essa atenção plena com foco no trabalho, o que garante mais resultados. Quanto mais foco e atenção concentrada eu tenho relacionada a uma atividade, mais resultado eu tenho. Então, a gente já vê aí uma desmistificação em relação ao período X que a pessoa fica dentro de uma empresa. Se eu consigo ter engajamento dentro de 4 horas, eu realizo aquilo que eu fazia em 8. A cognição desse colaborador pode pensar, e agora? Né? E a subjetividade dele vai reagir como faço mais ou não faz sentido para mim? Né? Então, nós precisamos interpretar nesse sentido. Enquanto essa questão das empresas, das lideranças, dos donos de empresas, os gestores, não aliarem essa capacidade cognitiva a traçar os seus objetivos, a pensar em desenvolver pessoas, se contratar somente fazer pelo fazer, é isso que está atingindo a maior parte dos trabalhadores hoje.
Quem contrata não são mais as empresas, quem contrata a empresa é o colaborador. Exatamente. Então, a Nós partir do agora... momento que eles veem os valores, que eles veem aquilo que está alinhado ao propósito deles, a que eles acreditam na missão da empresa. Então, tem toda uma relação de fatores que vão culminar num resultado. Agora, aquele que precisa estar lá dentro para poder receber um salário urgente, ele vai aceitar, mas de repente ele pode se estabilizar e ele vai sair. Faz todo o sentido. Né? Sabes que eu costumo olhar para a estabilidade de uma empresa pelo número de média de anos que os trabalhadores estão nessa empresa. Exato. Faz muito sentido. Porque vai muito por aí, não é? Quanto mais a empresa for estável, mais o trabalhador quer lá ficar. Eu acho que, Karina, olha, isto está a ser, estou a gostar muito desta nossa conversa. Está a ser mesmo aqui uma conversa para parar, para pensar, para refletirmos, está a ser engraçado. E olha, sabes o que é espetacular e é muito fruto deste mundo pós-Covid que nós temos? Eu vou-te dizer. Nós temos aqui pessoas que estão, olha, temos a Mónica está a nos ouvir do Reino Unido. Sim, isso. Estão aqui outras pessoas que eu nunca as tinha visto antes. A Melissa, pronto, estas pessoas não conheço. O Miguel está a nos ouvir de Moçambique. Maravilha, Miguel. Miguel Amaro, sabes de onde é que nos ouve o Miguel Amaro? Não tenho ideia. República Checa. Maravilha, o mundo conectado. É isso mesmo. Américo Mazivila, o meu primeiro convidado, Moçambique. E olha que é verão em Moçambique, Karina. Vamos para Moçambique, todos. Então, aquele que... Sintonia total. Miguel falou aí, ó. Miguel olha, Júnior. vendas e psicologia andam em sintonia. E cada vez mais. Vez mais. Ora bom, o que é que eu agora quero dizer-vos? Ora bom, nós estamos a 15 minutos do fim, portanto a nossa conversa dura sempre estes 60 minutos. Eu quero vos deixar à vontade para vocês colocarem as perguntas que queiram colocar à nossa especialista, à Karina Campos, porque no fim ela irá responder às vossas questões. Entretanto, vamos então aqui conversar. Olha, a malta está mesmo a gostar. Olha aqui a Mónica, conversa super interessante. Maravilha. Posso fazer um adendo, Eduardo? Claro que sim, Karina. Tudo que nós falamos até agora são preditores, né? E são também possibilidades de precaver as patologias. Okay. Crises e transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, depressão, síndrome do pânico, gatilhos para transtornos mentais, né, esquizofrenia, tudo isso a gente vê dentro do trabalho. Todas, né, dependendo do gatilho subjetivo de cada indivíduo. Ok. Né, porque eu não posso esperar o mesmo adoecimento para a equipe, na mesma patologia, para uma equipe X, porque claro. Não, cada um pode desenvolver alguma coisa, porque isso é subjetivo. Né? Então, Karina, se isto é, digamos que, pré-aditivos, não é? Como tu disseste, digamos que formas de evitar isso, a pergunta que eu te faço é, por exemplo, alguém que já esteja em burnout, o que é que tu recomendarias a uma pessoa que já esteja em burnout neste momento, nesta área comercial? Como é que ela poderia lidar com isso? Eu digo enfaticamente, parar. Ok. Enfaticamente, parar. O burnout, especificamente, ele traz algumas condições psicológicas, né, psíquicas, psicológicas, onde essa pessoa já não se reconhece. Ok. E daí, para piorar, é um pulo, é muito rápido. Então, assim, a síndrome de burnout, ela já é o estresse crônico. Então, realmente, é necessário parar. Né? Okay. Aí, ou uma baixa médica, ou algo que
que essa pessoa ela consiga se reconciliar com ela mesma. Depois disso, que o burnout ele vai trazer as questões da memória, tem algumas condições, alguns fatores, né, sintomas que a gente traz aí, incluindo a depressão. Então, e é reconhecido pelo Código Internacional de Doenças. Você tem ideia que somente a partir de 2020, né, que nós tivemos a síndrome de burnout incluída no Código Internacional de Doenças. Em termos de ser uma trabalhadora da saúde, isso é um ganho. Né? Nós tivemos também um outro ganho que eu acho que é importante nós enfatizarmos, que isso era relacionado ao trabalho. E trabalho é tudo. Toda atividade é trabalho, seja remunerada ou não seja remunerada. E o nosso presidente da Ordem dos Psicólogos, né, aqui de Portugal, ele foi uma das primeiras pessoas a dizer: nós precisamos tirar o burnout apenas da relação do trabalho. Era para levar para dentro de casa, aquela função, atividade repetitiva, que ali não faz sentido para aquela pessoa, é para levar para a mãe. O burnout materno é para levar para todas as atividades onde as pessoas estejam enfrentando situações em que elas não veem sentido, que elas não se sentem satisfeitas, né? Elas vão para a ação frustrada. Né? Então, nós precisamos de ganhos. Então, burnout, parar. Okay? Já agora, é uma sugestão minha. Já que é para parar, ouçam o parar para vender. É uma sugestão minha. Okay? Karina, era só brincadeira que eu estava a fazer. A seguir, vamos imaginar um vendedor em ansiedade. Ansiedade é... Eu gosto muito de viver, de pensar, né, na ansiedade. Primeiro que a gente precisa entender, né, esse sujeito, o que é ansiedade para ele, como ele vivencia isso. Mas, na maioria das vezes, é um processo em que essa pessoa não consegue vivenciar o momento presente. Ela já quer estar lá naquele resultado, ela já deseja ter cumprido aquilo. Qualquer coisa que façamos, qualquer atividade que façamos, qualquer pensamento que tenhamos, antes de termos um resultado, é preciso pensar que há um processo. Então, quando nós damos um passo em relação a algo, aí eu vou trazer o seu livro de êxito. Aí, um passo em relação a algo é êxito. Outro passo é êxito. Dar um passo atrás é êxito. Para dar dois à frente. Perfeito. Então diz-me uma coisa, por exemplo, para a ansiedade, achas que é fundamental, por exemplo, o vendedor ter escrito um plano de ação, saber o que vai fazer para atingir o objetivo? Um plano de ação é eficaz, a atenção concentrada é eficaz. Vamos trazer outras. Agora vamos entrar nos fatores de promoção do bem-estar. Meditação é eficaz. Sair, dar uma volta do lado de fora da empresa é eficaz. Tudo que possa regular sua emoção, que ela é primária, para regular sua saúde, para seu mental, faz sentido. A ansiedade, ela cria um conflito interno que as pessoas às vezes não sabem por onde começar. E você já percebeu que existem aquelas pessoas que às vezes, não vendi hoje o dia inteiro, não bati a meta. Você até disse antes também, Eduardo, algo que eu acho muito interessante, que é por que alguns vendem e não sabem nem por que venderam. Às vezes acontece. Ansiedade baixa. Menos expectativa. Desativa e faz... Né? Não estou falando de neutralidade, não existe nenhum sujeito neutro, mas primeiro, a expectativa é a mãe da frustração. Então, eu posso criar uma expectativa em torno de um ideal se ele se transformar num real. Percebe? Então, o meu passo a passo,
A minha atividade diária, a minha consistência é o que vai me levar a algo produtivo, alguma produtividade, um resultado que me gera uma emoção positiva. Vamos pegar um exemplo aqui do nosso corpo. Imagina que eu quero ter uma condição do meu corpo muscular mais ativa. Não são 10 horas de musculação no ginásio que vão me levar a isso. Uhum. São 25 minutos diários ao longo da vida que vai me levar a esse resultado. Claro, é a consistência. É a consistência. Né? E consistência abranda a nossa ansiedade. Consistência abranda os nossos conflitos internos. O que eu posso fazer hoje? Ok. Né? O que é que eu posso fazer hoje? 10 chamadas, 15 e-mails. Exatamente. E eu sei que se eu fizer isto, consistentemente, posso não ter resultados na primeira semana, mas as sementes estão lá e os frutos vão aparecer. E o ciclo vem, né? O ciclo isso mesmo. Com o tempo o ciclo vem. Olha, Karina, isto está a bombar. Miguel Xarinda diz muito forte o que a Karina está a dizer. Maravilha. E depois vem a dizer, há um grande poder por detrás da consistência. Dá até nome de livro isso, o poder de trás da constância. Ok, olha, aí está. Olha a ideia. Olha, Miguel Xarinda Júnior e Karina Campos lançam livro. Ótimo. O poder detrás da constância. Maravilha. Pronto, depois vocês me chamem para a apresentação. Ótimo. Ora bom, temos aqui uma pergunta da Mónica. Vamos lá. Então vamos à pergunta da Mónica. Pergunta à Mónica, o que fazer para ser uma pessoa menos ansiosa? Focar menos no comportamento. É uma resposta rápida? É. Por que é rápida a resposta? Porque o que a pessoa ansiosa ela pensa? Ela não pensa, ela vai direto ao comportamento. E a cognição está aí para isso. O que é a cognição? É a nossa maneira de entender, nossa maneira de associar, nossa maneira de transformar conhecimento em atitude. Atitude, né, é passar ao comportamento. Mas a ansiedade, ela corta ela bloqueia tudo isso que eu falei anteriormente do comportamento. Ao pensar, a pegar as associações, a reconhecer nosso grande potencial cognitivo, incluindo de ser treinável, incluindo isso de ser treinável. Nós analisamos o nosso comportamento para então, né, esse passinho atrás também, pode ser um passinho atrás, para que nós reconheçamos todas as nossas formas de pensar e cada vez mais, através do autoconhecimento, buscarmos soluções de melhorias. Essas melhorias que são melhorias que proporcionam desenvolvimento, que proporcionam qualidade de vida, que proporcionam bem-estar, tudo nesse sentido. Então, a questão muitas vezes nós... vamos imaginar assim, só para entender o que é um comportamento. Alguém chora, né? Para de chorar, não chora, não avalie o comportamento. Avalie o que está por trás daquele comportamento. Qual a emoção que causa aquilo? E ela está em uma análise, né, em uma busca de autoconhecimento. É constante? É consistente? É. Ok, muito bem. Ora bom, temos aqui o Paulo Duarte, que diz, muito obrigado, Karina e Mário. Eu suponho que ele queria dizer Eduardo, suponho. Obrigada a você, Paulo. É isso mesmo. Ora bom, temos então aqui o Miguel, que já está aqui a dizer, vamos começar a escrever. Portanto, já está na onda. Karina, agora a minha pergunta é ao contrário, que às vezes acontece. Que é o quê? A Mónica disse, o que fazer para uma pessoa ser menos ansiosa? E a pergunta que eu te faço é, e o que fazer quando apanhamos um vendedor demasiado relaxado? Essa é bem complexa. Essa não é? É porque ela parte da percepção nossa em relação ao outro, e não a dele com relação a ele mesmo. Ok. Então, seria um julgamento? Seria realmente uma percepção? Ok.
né? Avaliar o resultado dessa pessoa é imprescindível. Ele traz os resultados? Ele não traz os resultados? A partir de que ponto nós podemos considerá-lo? Porque, às vezes, essa característica, né, pode trazer os resultados que, para ele, são satisfatórios. Claro. E ele vive bem com aquilo. É isso mesmo. Muito bem, Karina. Olha, quem agradeceu foi também a Mónica. Obrigada a vocês. E então, Karina, olha, isto está a passar no instante, já estamos no fim. Eu falo passou a voar. Então, Karina, eu vou aqui pôr um bocadinho daquelas que são então as tuas soluções para as empresas, daquele que é o teu trabalho. E então, eu tenho aqui, portanto, fazes consultoria, não é? Em segurança de saúde alimentar, coaching para equipas e lideranças. Ok. Karina, queres-nos falar aqui um bocadinho daquele que é o teu trabalho? Sim, vamos lá. As soluções são para empresas e para pessoas, tá? Tem pessoa física também. Então, eu faço a consultoria em segurança da saúde mental, levantamento de análise, definição de soluções e um processo de conexão que é bem focado nas necessidades individuais, se houver elas dentro das empresas. A qualidade de vida no trabalho e a promoção do bem-estar. Existem empresas que não têm essa cultura, e isso é cultura. A otimização do estresse, né? Nossa, ando com muitas baixas, muita gente estressada, precisando de condições, então a gente vai trabalhar e fomentar esses fatores para, então, trazer soluções. O coaching para as equipas e lideranças, o objetivo é trazer o engajamento através da atenção concentrada, com foco aí, a nossa base de trabalho é a regulação emocional e a saúde mental. E o mentoring para lideranças e gestores. Por exemplo, eu auxilio, eu trago a mentoria para eles executarem tudo isso dentro da organização. Tá? No mais, eu faço coaching de carreira e de liderança para as pessoas alcançarem seus objetivos também. A minha base de trabalho é sempre isso, tá? É sempre a saúde mental, a inteligência emocional, a regulação, né, emocional, e não existe resultado sem as pessoas estarem bem consigo mesmas. O autoconhecimento, onde que elas podem chegar, o planejamento, a gestão de tempo, isso tudo entra. Quando nós conseguimos trabalhar essa gestão mental e a gestão emocional, nós conseguimos competências técnicas e soft skills. Muito bem. E, por fim, na última página tem meus contatos, né? Ainda podem me contratar para palestra, treinamento, workshop, formação e o coaching pessoal, como eu disse anteriormente. Meus contatos são esses, né? E para esse último trimestre, eu ainda tenho as últimas vagas. Quem quiser me contactar, estão aí os meus contatos. Muito bem. Aqui também está o perfil do LinkedIn da Karina, ok? A Karina, a Karina tem uma agenda brutal, portanto foi uma sorte nós termos aqui a Karina para conversar connosco sobre vendas e saúde mental, e eu só posso agradecer, Karina, pela tua amabilidade, pela tua disponibilidade em estares aqui presente. Eu que agradeço, Eduardo, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, a sua confiança, essa oportunidade, parabenizar mais uma vez pelo projeto Parar para Vender, né, é isso mesmo, muito obrigada por tudo, por estar aqui, por essa oportunidade. Olha, e repara, isto não para de chegar o elogio, foi uma conversa muito útil e interessante. Beleza. E depois temos aqui o Luís Pinto, não tive a oportunidade de assistir a tudo, valeu cada minuto que consegui ver. Isso, obrigado. Eu que agradeço, cada um. Olha, então, Karina, o que é que eu tenho? Eu não gosto de misturar praias, então o que é que eu te quero dizer? Eu, para além de treino de vendas, para além da formação, tal como tu sabes, eu sou analista de DISC. Olha, eu vou ter que partilhar isto, Karina, desculpa. Esta é a minha prima do Rio de Janeiro. Olá, Elizabeth! É verdade, a minha prima do Rio de Janeiro estava vendo. Imagina uma carioca ali a ver. Então vamos tirar. Então é o seguinte, Karina, o que é que eu te queria dizer? Eu sou, para além do treino de vendas, de formação em vendas, liderança e negociação, eu também sou analista de DISC, como tu sabes. E muitas vezes o que é que me acontece? Eu faço a análise de DISC, eu tenho uma conversa com a pessoa, e às vezes as pessoas
dizem-me assim, olha, Eduardo, eu gostei de falar contigo, eu gostaria agora de ter um acompanhamento psicológico. E eu digo assim, alto, eu não sou técnico de saúde. Se quiser que eu lhe ajude a vender mais, eu ajudo. Se não tem a ver com vendas, epá, vai ter que falar com um técnico de saúde, ok? Mas então aquilo que as pessoas começaram a entender e que eu disse que permite fazer muito é o que é melhorar o autoconhecimento, e a partir do momento em que os vendedores melhoram o seu autoconhecimento, atenção, autoconhecimento não é psicologia, está bem? Mas a partir do momento que melhoram o seu autoconhecimento, o que é que acontece? Percebem melhor as suas emoções e conseguem entender melhor as emoções dos outros, neste caso dos clientes. Então é mais fácil criar-se aqui uma sintonia, um rapport, uma interação com o outro. Então, eu em setembro tive a primeira edição, eu agora estou com a segunda edição. A primeira turma iniciou no dia 2 de janeiro, esgotou, portanto, e eu vou ter, já tenho agora uma segunda turma dentro desta segunda edição, que inicia dia 23 de janeiro. Okay? Então, o que é que acontece? Acontece que quem se inscrever tem direito ao seu relatório, tem direito a uma sessão de análise individualizada comigo, o curso tem 14 horas, o valor do investimento não são 300 euros, são 159 euros, desde que se inscrevam até ao dia 10 de janeiro. Então, tenho aqui, depois eu posso mandar para quem quiser, o testemunho do Luís Fernandes, que é um vendedor imobiliário aqui de Portugal, e a Ariane Castro, olha, que é uma conterrânea tua de Brasília. E, então, isto é válido até ao dia 10 de janeiro. O número máximo de alunos por turma é de 10. Neste momento, está meia turma. Digamos que há aqui 5 vagas. Quem se quiser inscrever, pronto, está aqui o número do WhatsApp, pode-se inscrever. Perdão, volto a sublinhar, este valor é válido até ao dia 10 de janeiro. Okay? Sendo assim, o que é que eu vos posso dizer? Bom, Karina, nós temos aqui pontos em comuns, dentro daquilo que possa ser um trabalho dentro das organizações. Nós já estamos aqui a passar 1 hora, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu acho que nós ainda havemos de fazer coisas juntos, havemos de ter projetos juntos, e tu has de trabalhar a tua parte da tua ciência enquanto técnica de saúde, eu hei de ajudar os comerciais através de ferramentas comerciais, e algo me diz que, como dizia no outro dia, olha, uma pessoa que conhecemos em comum, que é a Carla no outro dia disse assim, nós ainda vamos sambar juntos. Eu não conhecia essa expressão, portanto, Karina, olha, eu não sei se vai ser sambar, se vai ser dançar o rancho folclórico, mas qualquer coisa eu acho que devemos de fazer no futuro, algum projeto profissional há da parceria em que trabalhamos os dois. E vai ser uma honra. A honra será sempre a minha. Sendo assim, Karina, muito obrigado mais uma vez. E, obrigado a vocês todos que estiveram aí desse lado. Foi brutal, a vossa participação foi muito boa. E dentro de mais ou menos 15 dias estaremos cá novamente com outra live. Desta vez vai ser assim mais direcionada assim, para a gestão, a administração, mas será uma surpresa que vocês vão gostar. Então vá, muito obrigado a todos. Tchau, tchau, Karina. Obrigada, tchau, boa tarde.